Bom dia, meus amados. A paz de Cristo seja com todos vocês. A palavra de Deus nos diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Que notícia maravilhosa para começar o nosso devocional. Cristo não mudou, Ele continua o mesmo. Que preciosa e poderosa verdade que a palavra de Deus nos revela neste momento, oh aleluia! E para aquele que deseja sonhar os sonhos de Deus neste ano e nos próximos, essa é uma verdade fundamental, porque saber que o mesmo Deus que operou lá no passado, Ele age ainda hoje, anima a nossa fé e nos enche de esperança. Isso é poderoso. Quero começar esse devocional refletindo com vocês o que é sonhar. Os sonhos são como o vento, você os sente, mas não sabe de onde eles vêm, de onde eles vieram, nem para onde eles vão. Os sonhos, eles nascem como flores no terreno da mente humana. Eles vão surgindo. Existem sonhos que eu e você produzimos quando nasce um filho, quando conquistamos um amigo, quando beijamos quem amamos, quando conquistamos nossa casa. Mas hoje eu quero dar ênfase ao ato de sonhar os sonhos de Deus. Quero falar para você, cristão, que está disposto a sonhar os sonhos de Deus. A Escritura nos diz em Provérbios 19 que o homem sonha e faz planos, mas Deus sempre realiza a sua vontade. E por isso, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia e eu quero meditar com vocês no Salmo 126, do verso 1 ao 3. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Meus queridos irmãos, esse salmo, ele se refere ao retorno dos judeus lá do cativeiro babilônico, depois de 70 anos lá no exílio, presos. Na verdade, esse cativeiro, meus irmãos, ele ocorreu como um castigo da parte de Deus por motivo da apostasia. O povo estava se desviando do centro da vontade de Deus. Mas agora aqui o salmista, ele estava muito feliz porque Deus tinha restaurado a sorte do seu povo. Nós podemos folhear as escrituras e ver que o profeta Jeremias, em sua carta aos cativos lá na Babilônia, ele também havia dito: porque eu bem sei os planos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Sonhar os sonhos de Deus gera uma alegria sem igual. Amados, quando o Senhor trouxe esse povo de volta do cativeiro, quando aqueles voltaram para Sião, eles estavam como os que sonham. Por meio do poder de Deus e do decreto do imperador persa Ciro, os cativeiros conseguiram voltar daquele cativeiro babilônico para a sua terra, Jerusalém. Foi tudo como um belo sonho que levou os exilados a um estado de êxtase, porque eles estavam em casa novamente. E assim, quando os sonhos de Deus se cumprem em nossas vidas, eles também trazem alegria. Eles trazem vida sobre a morte, alegria sobre a tristeza e esperança sobre o desânimo. Quando os sonhos de Deus se cumprem em nossas vidas, eles transformam um dia cinzento, nublado, chuvoso, num dia radiante de sol. E eles nos dão tanta coragem
que nos levam a superar os obstáculos, as lutas e nos encorajam a conquistar ainda mais. Nós vemos que os sonhos de Deus, eles levam embora toda a lamentação, os gemidos, e eles dão lugar ao riso, aos cânticos de alegria. A palavra diz: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Oh, aleluia! Os sonhos de Deus, eles trazem sentido à nossa existência, trazem vida para o nosso ser. Os sonhos de Deus fazem a nossa vida ter sentido. Eles trazem saúde para as nossas emoções e renovam as nossas forças. Nós vemos que quando os judeus estavam no cativeiro, eles pensavam que não tinha mais jeito para eles. Eles acharam que os sonhos de Deus não iriam se cumprir na vida deles. Eles se assentaram às margens dos rios da Babilônia e ali choravam e choravam. Já haviam até pendurado as suas harpas porque eles não conseguiam mais entoar cânticos a Deus. Muitas vezes a nossa vida é assim. Em meio às tormentas da vida, em meio às lutas, desafios, sequer nós temos forças para louvar o Senhor. Mas então vem uma palavra do Senhor de que os nossos sonhos vão se cumprir. E então os sonhos do Senhor começam a se cumprir em nossa vida. E então nós voltaremos a cantar hinos de vitória. Essa lamentação, ela começa a dar lugar ao júbilo. E hoje eu declaro que a lamentação na tua vida vai dar lugar ao júbilo em nome de Jesus. Aleluia! Os sonhos de Jesus nos fazem enxergar e entender o quão grande, perfeito e maravilhoso Deus é. Queridos, grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Eu e você precisamos recordar os grandes feitos do Senhor por nós e ter esperança, voltar a sonhar os sonhos de Deus. Os sonhos de Deus deixam claro que tal sonho só foi possível por meio da intervenção divina em nossas vidas. Nós vemos que as aflições do mundo muitas vezes nos levam a dar muito mais valor aos problemas, aos obstáculos, que ao tamanho do poder do nosso Deus. A palavra diz: alegremo-nos no Senhor, que grandes coisas tem feito por nós, aleluia! Quantos livramentos que ainda não vimos, quantas portas o Senhor está preparando para abrir para nós e muitas vezes nós estamos só murmurando. Mude completamente as estratégias, deposite no teu coração gratidão e louve, adore, exale cânticos de louvor ao Senhor, porque para nós podermos realmente sonhar os sonhos de Deus e viver eles de fato, é necessário ter um coração completamente rendido ao Senhor. Jesus, ele precisa ser o nosso Salvador, o Senhor da nossa vida. Pois quando eu e você entregamos nossa vida completamente a Cristo, nós somos selados com seu Espírito Santo. E então sabemos que o Espírito Santo conhece a mente de Deus e compartilha no nosso espírito os sonhos de Deus para nós. Queridos, ter a mente de Cristo é pensar os pensamentos de Cristo, é estar alinhado com os propósitos eternos e não há nada mais poderoso do que isso. E quando nossos sonhos estão alinhados com o coração de Deus, nada e nem ninguém pode frustrar os teus planos. Outra coisa extremamente importante para nós podermos sonhar os sonhos de Deus é buscar conhecer o próprio Deus, quem Ele é de fato, e conhecer a sua palavra.
Como nós saberemos qual é a vontade de Deus para nós se não o buscarmos, se não o conhecermos? Mas diante de um relacionamento de íntima comunhão com Ele, então sim, ouviremos a sua voz e Ele poderá compartilhar conosco seus desejos. Por isso, será preciso desenvolver esse relacionamento com Ele por meio da palavra, por meio da oração, por meio do momento secreto, por meio da comunhão diária. Ou seja, o que Ele quer conosco é uma amizade íntima, verdadeira, profunda, com investimentos de tempos de qualidade, todos os dias. É muito, muito importante, nos diz Jeremias, lembrar que o nosso coração é enganoso, que facilmente eu e você nos enveredamos por caminhos, ou por planos ou projetos que Deus não tem para nós. Por isso, eu e você precisamos nos certificar sempre com Deus, através da sua palavra, se de fato nós estamos sonhando os sonhos dele. A minha oração é que nesse dia, Deus possa plantar os sonhos dele dentro do seu coração. E que Jesus restaure a sua visão, ressuscite os teus sonhos e que você volte a sonhar outra vez. Ele tem pensamentos muito mais elevados ao seu respeito. Ele tem pensamentos e planos de bem e não de mal para você. Por isso, confie nas promessas de Deus. Ele é fiel, Ele ainda realiza sonhos e a minha oração é que você encontre coragem e força, ousadia na fidelidade de Deus. Você quer sonhar os sonhos de Deus na sua vida? Então segue 3 orientações. Guarde o seu coração. A palavra do Senhor vai nos dizer em Provérbios 4, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Muitas vezes eu e você somos seduzidos pelas coisas do mundo, e então ao invés de sonharmos os sonhos de Deus, cuja glória será unicamente dele, muitas vezes nós incorremos no erro de sonhar os nossos sonhos, e desejamos a glória para nós. Segundo lugar, ouça a voz de Deus e veja qual é a sua vontade. A palavra nos diz em Abacuque, sobre a minha guarda estarei e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei para ver o que falará a mim e o que eu responderei quando eu for arguido. Discernir e entender os sonhos de Deus, aquilo que Ele realmente deseja para a nossa vida, nos livra de muitos embaraços, de muitos fracassos em nossa caminhada cristã. Queridos, e em terceiro, espere o tempo necessário para que os sonhos de Deus se cumpram na sua vida. Eclesiastes nos diz que tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Volte a sonhar, meu querido. Volte a sonhar. Porque você pode crer na palavra que está em Efésios 3:20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais de tudo o que nós pedimos ou imaginamos, segundo o seu poder que opera em nós, está liberando sonhos sobre a sua vida. Amém? Começar um novo ano é uma oportunidade para renovar sonhos, visualizar um futuro promissor. Mas nenhuma construção será sólida se o Espírito Santo não estiver presente em nossos planos, sonhos, projetos, porque Ele é o poder de Deus em nós. É Ele que nos guia em cada etapa deste processo. Você já parou para pensar nos sonhos que Deus está colocando em teu coração?
Sonhar é um convite de Deus para que a gente possa caminhar em direção ao futuro que Ele já planejou para nós. Mas muitas vezes, meus queridos, deixamos nossos sonhos adormecer, morrer diante das lutas, diante dos desafios da vida, e isso vai nos levando ao desânimo. Não! Hoje o Espírito Santo nos chama, Ele está nos chamando, está chamando a mim, chamando a você, e Ele está nos dando um alerta. Volte a sonhar. Deus usa pessoas que sonham. Ele não nos chamou para uma existência inexpressiva, mas para experimentarmos sua grandeza em cada detalhe. E sonhar, os sonhos de Deus exigem fé. E a fé requer ação, um passo de fé, um posicionamento. É preciso coragem para arriscar e confiar que Deus é capaz de nos conduzir além daquilo que nós estamos imaginando. Mas sonhar também exige perseverança. Nunca desistir. Grandes realizações não acontecem do dia para a noite. Muitas vezes eu e você enfrentamos o medo de falhar, mas nós precisamos estar muito, muito atentos para as palavras de Gálatas 6. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desistirmos. Permita que o Espírito Santo guie seus sonhos, confie no poder de Deus para fazer infinitamente mais. Mantenha sua fé firme, jamais desista. Comece agora mesmo a sonhar os sonhos de Deus e Ele vai te dar a oportunidade de realizá-los um por um. Deus sonha grande para você. É um Deus grande, um Deus poderoso, soberano. Aleluia! Querido Deus, o Senhor faz infinitamente mais. Grandioso é o teu poder, grandioso é a coragem que o Senhor deposita para nós. E então esse poder se irradia em nós e nós temos poder através de Ti para mudar realidades. Toda a glória, toda a honra, todo o louvor seja a Ti, Senhor, que por seu grandioso amor que atua em nós, é capaz de realizar eternamente mais do que nós poderíamos pedir ou imaginar. Oh, glória! Nós confiamos nessa palavra. E hoje nós damos um passo de fé em direção àquilo que o Senhor tem preparado para nós. Porque é tempo de sonhar os sonhos de Deus. Amém?